Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. Nesta aula, a gente vai estar falando sobre as razões trigonométricas nos ângulos notáveis. Na aula anterior, a gente definiu o que era seno, cosseno e tangente. Nesta aula, a gente vai estar falando sobre seno, cosseno e tangente dos ângulos 45, 30 e 60 graus. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, primeiro a gente vai pegar um quadrado, certo? Esse quadrado, a gente sabe que todo quadrado, os ângulos desse quadrado é 90 graus, certo? Mas também a gente sabe que quando a diagonal desse quadrado, ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Então, quando eu divido 90 graus em duas partes iguais, cada ângulo desse vai valer 45 graus, certo? Então, outro fato do quadrado que a gente tem é que os lados do quadrado são todos iguais. Então, esses lados eu vou chamar de L. Vou pôr somente nesses dois lados. Aí, aqui a gente formou um triângulo retângulo. Dessa forma, a gente vai precisar da diagonal. Por quê? A gente tem, nesse triângulo retângulo aqui, que está na parte inferior aqui, esse triângulo retângulo ele tem os catetos e está faltando a hipotenusa, que no caso é a diagonal. Então, vamos lá. O que a gente tem? Para descobrir a diagonal, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a minha hipotenusa aqui é a diagonal. Então, vai ficar diagonal ao quadrado, que é, no caso aqui, o D, é igual a L ao quadrado, que é um dos catetos, mais o outro cateto, que é L ao quadrado, certo? Lembrando que todas as vezes no triângulo retângulo, nem sempre os catetos são iguais. Nesse caso aqui, eles são iguais, porque o triângulo retângulo aqui formado, os ângulos, ele tem dois ângulos de 45 graus, certo? Ou seja, é um triângulo isósceles. E outra que a gente está pegando de um quadrado. O quadrado, a gente formou esse triângulo retângulo aqui, vindo de um quadrado de lado, onde todo quadrado tem os lados iguais, certo? Então, aqui vai ficar D ao quadrado é igual. L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Aí eu tenho que tirar, eu quero descobrir D, então vai tirar a raiz. Essa raiz, ela vai ser positiva porque a gente está trabalhando com tamanhos, certo? Então, dessa forma aqui vai ficar raiz de 2L ao quadrado. L está ao quadrado, ó, isso aqui vai ser a mesma coisa, raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Raiz de 2 a gente não tem valor inteiro, então vai continuar na raiz. O L, ó, raiz de L ao quadrado, a gente chega aqui, isso daqui vai dar L. Então, L raiz de 2, certo? Essa é a diagonal. Descoberto a diagonal, agora a gente vai calcular seno, cosseno e tangente. Então, a gente tem aqui o seno de 45. Seno de 45, olha, observe, o cateto oposto, vamos pegar esse independente, eu vou escolher esse ângulo aqui para a gente
observar. O de 45 é esse de baixo. Mas podia ser o de cima, do jeito, que é o mesmo ângulo, né? Então, aqui. Quem que é o cateto que está oposto a 45? L. E a hipotenusa é L raiz de 2. Olha, L dividido por L é 1. Então, aqui vai ficar 1. A gente chega aqui, seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Para não ficar raiz embaixo, a gente vai racionalizar. Então, vai ficar multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Isso daqui, a gente vai chegar aqui, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, o cosseno de 45. Cosseno de 45 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente que é o que ajuda a formar o ângulo de 45. No caso aqui também é L sobre L raiz de 2. L com L corta. Isso daqui vai dar 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 a gente racionalizou. Então, a gente chega aqui, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 também. Então, o seno e o cosseno de 45 são iguais, certo? Devido a gente tá trabalhando com um triângulo, retângulo de ângulo 45, ou seja, onde a gente tem que os catetos são os mesmos, né? É L. E a tangente de 45 é o cateto oposto, que é L, né? Sobre o cateto adjacente, que também é L. L dividido por L, isso vai dar 1. Então, tangente 45 é 1, certo? Aí, o próximo caso que a gente vai falar é sobre o que a gente falou foi que iria falar era de 30 e 60 graus. Vamos lá. De 30 e 60 graus. A gente vai pegar um triângulo equilátero, certo? Então, o triângulo equilátero, ele tem o seguinte. O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, certo? E também todos os ângulos iguais. Se ele tem todos os ângulos iguais e a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, então se eu pegar 180 dividido por 3, eu tenho que os ângulos são 60 graus. Aí o que eu vou fazer? Eu quero descobrir seno de 30 e eu quero saber as razões trigonométricas de 30 graus e de 60 graus. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente tem um triângulo equilátero. A gente sabe calcular seno, cosseno e tangente de triângulo retângulo. Então, a gente vai pegar a altura
desse triângulo aqui. Só que a altura de um triângulo retângulo, perdão, de um triângulo equilátero, é também como que fala? É também a mediana desse triângulo. Então, aqui pegando essa altura, se ela é a mediana, a gente chega aqui, ó, que esse lado aqui vai ser L sobre 2 e aqui L sobre 2. E além de ser a altura, também ela é a bissetriz. Então, o ângulo aqui valia 60 graus, aqui, se é bissetriz, vai dividir em duas partes iguais. Aqui vai ser 30 graus e aqui 30 graus, certo? E aqui a gente tem a altura. Então, dessa forma, a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui, ó, nas duas partes. Opa. Onde aqui vai L sobre 2, aqui 60, né? Aqui L e aqui 30 graus. Certo? Aí a gente tem a altura aqui que a gente vai descobrir agora. Para descobrir a altura, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente quer descobrir a altura. Essa altura a gente vai descobrir em função de L. Então, vai ficar. A hipotenusa aqui é L, então vai ficar L ao quadrado, é igual. Um dos catetos é o H, então H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado, certo? Então, aqui a gente vai chegar aqui. Ó, trocando de lado aqui, a gente chega aqui. H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos aqui. É como se eu tivesse levado esse aqui para o outro lado e trocado do lado de todo mundo. Se tivesse levado o L sobre 2 ao quadrado para o outro lado e tivesse trocado todo mundo. Então, aqui vai ficar L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4. Tirando o mínimo aqui desse lado, vai ficar 4. Então, aqui vai ficar, aqui é como se estivesse dividindo por 1. 4 dividido por 1, 4. Vezes L ao quadrado, 4, L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4, 1, que vai dar vezes L ao quadrado, dá L ao quadrado. Então, a gente chega aqui, H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. Tirando a raiz aqui, a gente chega aqui, H é raiz de 3L ao quadrado sobre raiz de 4. Então, a gente chega aqui, H vai ficar L, raiz de 3, sobre 2. Então, H é isso. Certo? Então, a gente tem que H é L, raiz de 3, sobre 2. Opa.
Vamos escrever esse H aqui. Certo? Então, pegando somente o triângulo agora, triângulozinho, vamos definir seno, cosseno e tangente de 30 graus, depois de 60 graus, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Seno de 30 graus. Vou pegar o azul. Seno de 30 graus a gente já viu que é o cateto oposto a 30, né? Vou escrever dessa forma agora, sobre a hipotenusa. Certo? Mas quem que é o cateto oposto a 30 graus? Cateto oposto a 30 graus é o que está de frente a ele. Quem está de frente a ele? L sobre 2. Então, aqui vai ficar L sobre 2. E quem que é a hipotenusa? L. Então, resolvendo isso daqui, ó. Então, vai ficar L sobre 2 dividido por L. Então, para me resolver isso, vai ficar L sobre 2 pelo inverso de L. Então, 1 sobre L. O L com L aqui simplifica. A gente tem que seno de 30 graus é meio. Certo? Então, seno de 30 graus é meio. Aí, agora, vamos para o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente, que eu vou representar agora em diante como CA, sobre a hipotenusa. O que que acontece? O cosseno de 30 graus, quem que vai ser o cateto adjacente? É quem faz parte, o cateto que faz parte da formação do ângulo 30 graus. Ou seja, que está aqui do ladinho, que é o L raiz de 3 sobre 2. Isso dividido pela hipotenusa, que é L. Então, a gente tem que cosseno de 30 graus, nada mais é do que L raiz de 3 sobre 2 dividido pelo inverso, vezes o inverso de L, que é L com L simplifica, que dá 1. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Aqui, então, vai ficar raiz de 3. E 2 vezes 1, que fica aqui embaixo também, é 2. Então, a gente tem que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí, agora a gente tem a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus. Ai, ai, ai. Então, a tangente de 30 graus é o seguinte: a tangente de 30 graus a gente pode pegar seno sobre cosseno ou pegar cateto oposto a 30 sobre o cateto adjacente. Eu vou pegar tangentes, perdão, eu vou pegar seno sobre cosseno. O seno é meio, né? Dividido por pelo cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui a gente vai chegar aqui a tangente de 30 graus, então a divisão de fração, então a tangente de 30 graus vai ser igual a meio multiplicado pelo inverso de raiz de 3 sobre 2. Aqui simplifica esse com esse. A gente chega aqui, tangente de 30,
é igual a 1 sobre raiz de 3. Só que, para não deixar a raiz embaixo, a gente vai racionalizar, vai ficar raiz de 3, multiplicar por raiz de 3 e dividir por raiz de 3. Isso daqui, a gente chega aqui, tangente de 30 graus, é igual a raiz de 3, que 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, essa é a tangente de 30 graus, certo? Aí, o que está faltando a gente fazer? Ah, seno, cosseno e tangente de 60 graus, certo? Vamos lá. Fazendo seno de 60. Eu peguei o triângulo novamente, agora a gente vai fazer seno, cosseno e tangente de 60. Então, seno de 60 graus. Seno de 60 graus, a gente vai pegar o cateto oposto a ele, que no caso é L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa. Lembrando que o cateto oposto é aquele cateto que fica de frente ao ângulo. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então, a gente tem aqui que seno de 60 graus vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso de L. Simplificando aqui, a gente chega aqui, seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Professora, o seno de 60 é igual ao cosseno de 60. Isso a gente não vai demonstrar agora, mas isso acontece porque são ângulos complementares, ou seja, quando eu pego 30 graus mais 60 graus, dá 90 graus. Então, todas as vezes que são ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. A gente vai falar sobre isso para frente. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. Aí a gente tem o cosseno de 60. O cosseno de 60 é pegar o cateto adjacente, ou seja, o lado, o cateto que faz parte da formação do ângulo, ou seja, que está de lado do ângulo, que é L sobre 2, no caso, sobre a hipotenusa, que é L. Então, a gente tem que cosseno de 60 graus vai ser igual a L sobre 2 vezes o inverso de L. Aí a gente chega aqui, cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2, que é igual ao seno de 30 graus, devido a eles serem complementares. Agora, vamos fazer a tangente de 60. A tangente de 60, vamos pegar cateto oposto sobre cateto adjacente, mas também poderia ser seno sobre cosseno de 60. Então, a tangente, o cateto oposto a 60 graus é L raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente é L sobre 2. Então, a gente tem que tangente de 60, como é uma divisão de fração, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, que é a hipotenusa, dividido pelo inverso, multiplicado pelo inverso do denominador, que é 2. Então, aqui a gente vai simplificar L com L, né?
estão dividindo, e 2 com 2. Então, vai restar raiz de 3 vezes 1 dividido por 1, que é raiz de 3. Então, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Certo? Então, resumindo aqui, a gente tem que a gente calculou o seno, o cosseno, né? A tangente de 3 ângulos. De quais ângulos? 30, 45 e 60. Aqui que a gente tem o seno de 30, a gente chegou que seno de 30 era meio, né? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30, a gente chegou que é raiz de 3 sobre 3, certo? O seno de 45, a gente chegou que era raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45, 1, certo? O seno de 60, a gente chegou que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60, a gente chegou que era meio. E a tangente de 60, raiz de 3. Então, essa tabelinha aqui, vocês precisam saber, certo? Porque os senos de 30, 45 e 60 são, as razões trigonométricas de 30, 45 e 60, elas são muito importantes. A gente vai sempre usar, sempre até para calcular outros ângulos. A maioria deles que a gente vai trabalhar são providentes desses 3 ângulos, certinho? Então, essa foi a nossa aula. Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre os exemplos. Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.